Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. E é engraçado, todos os vídeos eu digo sou psicólogo e ainda atualmente as pessoas têm dificuldades em perceber quem é que é psicólogo, quem é que pode ser psicólogo, afinal, quando nós vamos pedir ajuda a alguém ou quando nós vamos tentar contratar os serviços de alguém, se essa pessoa realmente é psicóloga, se não é, como é que as coisas funcionam. Isto porque no vídeo anterior eu fiz uma alusão ao caso da Susana Dias Ramos, ou Ramos Dias, ou a que treta é, e isto, não é, causa ou pode causar alguma confusão para algumas pessoas, outras atendem causa, mas não se preocupam com isso, preferem validar alguém que está, no fundo, a prejudicar toda uma profissão ou a imagem de uma profissão apenas e somente porque ela, por capricho, porque lhe apetece, não é? Porque as coisas não são assim tão simples e então é mais fácil ir pela via simples e no decurso disto cria muita confusão, muitos problemas. Então, como é que uma pessoa chega a psicóloga em Portugal, ou por outras palavras, o que é necessário para o exercício da psicologia em Portugal? E nós tivemos duas fases muito diferentes. Tivemos o período pré-ordem e temos o período pós-ordem. E aqui, quando eu me refiro à ordem, estou-me a referir, obviamente, à ordem dos psicólogos portugueses. Antes da ordem, a forma como as pessoas conseguiam ter acesso ao exercício da psicologia em Portugal, e eu vou sempre referir em Portugal, tinha a componente de, em primeiro lugar, uma formação base em psicologia. Essa formação base seria adquirida numa instituição que fosse acreditada ou cujo curso de psicologia fosse acreditado ou reconhecido pelas entidades reguladoras e gestoras do país, neste caso o Ministério, que é coisa que ainda não mudou. Portanto, é necessário uma formação base em psicologia. E como a psicologia não é ou melhor, a formação em psicologia não é uma formação profissional, é uma formação académica de base, significa que todas as pessoas que queiram ser psicólogos terão necessariamente que se candidatarem ao ensino superior para ingressarem num curso de psicologia. Portanto, o curso de psicologia, antigamente, bacharelato, licenciatura antiga, era composta por 5 anos, sendo que nos 3 primeiros anos eram anos gerais, portanto, dava-se aquilo que era a generalidade da ciência e da psicologia. Depois, no 4º ano, as pessoas divergiam, ou melhor, escolhiam uma determinada orientação teórica, uma área teórica, um interesse teórico, que até há alguns anos atrás as principais áreas eram clínica, educacional, social e das organizações. Portanto, as pessoas escolhiam, digamos, essas vertentes e esse ano
era uma espécie de especialização, nessa área. E depois, no quinto ano, teriam que fazer um trabalho que era, na altura, chamado monografia, que não é muito diferente de uma tese, de uma dissertação. E com esses 5 anos, a pessoa tinha a formação de base de psicologia e, portanto, a partir daí, depois o reconhecimento era tido por algumas entidades oficiais. Não sei se o sindicato chegava a atribuir algumas cédulas. Sei que pessoas que estavam dentro da carreira pública ou que se queriam candidatar à carreira pública como técnicos superiores, era o Estado que atribuía essas cédulas, esses números de cédulas. Portanto, esta parte aqui estou a falar assim um pouco sem grande pesquisa. Certamente que os meus colegas, as pessoas que já têm muito mais anos de experiência do que eu e eram desse tempo, que conhecem esse processo melhor do que eu e são capazes de complementar adequadamente. Dito isto, as pessoas que eram psicólogos tinham de facto cédula profissional, ou pelo menos o número de cédula profissional, e tinham então esta formação base de 5 anos. Pronto. Entretanto, já na entrada dos anos 2000, inicia-se a criação daquilo que é a Associação Pro Ordem, que tinha como objetivo a criação e o estabelecimento da Ordem dos Psicólogos aqui em Portugal como elemento regulador do exercício profissional da psicologia, que não é assim tão não é assim uma novidade, porque já na altura havia ordens profissionais dessa dimensão, como a Ordem dos Advogados, como a Ordem dos Médicos, como a Ordem dos Arquitetos, enfim, determinadas profissões tinham ordens profissionais que tinham como objetivo a regulação do exercício da profissão, e a psicologia resolveu fazer isso, primeiro na figura da Associação para a Ordem, até que, em ronda de 2010, 2011, a Ordem dos Psicólogos Portugueses foi então criada. E na criação da Ordem, o acesso à profissão, também ele mudou, e também ele estava e está totalmente escrito em Diário da República. Foi publicado, tal como todos os outros artigos e estatutos que constituem o exercício da Ordem. E então o acesso à Ordem, ou o acesso à profissão da psicologia, já no período da Ordem dos Psicólogos, teria então os seguintes componentes. Primeiro, a pessoa teria que se candidatar à Ordem e na candidatura iria obviamente apresentar as suas habilitações, que era para a Ordem poder aferir a legitimidade da formação. Depois teria que a pessoa realizar um estágio profissional, ou seja, havia pessoas na altura que realizavam ou não o estágio curricular durante o seu curso, porque naquela altura ainda havia a escolha da realização de monografia, depois mais tarde dissertação, ou a realização de estágio profissional. E como a Ordem requeria que a pessoa tivesse experiência nesses dois campos, ou seja, tanto de investigação como de campo, havia inclusivamente um artigo, que eu imagino que ainda exista, talvez agora já não tanto em uso, porque
a maior parte dos cursos já são iguais, mas já têm a mesma estrutura. Mas o que é que esse artigo contemplava? Portanto, se a pessoa fazia estágio e dissertação, portanto, ou monografia, a pessoa teria apenas e somente que fazer um estágio profissional de 1600 horas. No caso de alguém que só fazia uma coisa ou outra, o número de horas desse estágio profissional aumentaria para 1800, no sentido de tentar compensar a vertente que a pessoa não teve acesso ou que não escolheu durante a sua formação académica. Esse estágio profissional é um estágio proposto, portanto, a Ordem, embora tenha entidades que têm parceria, que têm protocolos, não é a Ordem, nunca foi a Ordem que dirigia os candidatos para esses locais. Isso tem que ser um trabalho do candidato junto do local. Né? E depois da realização desse estágio, ainda existe um curso de formação para os membros da Ordem, portanto, na altura, membros estagiários hoje em dia já são chamados de psicólogos júniores. Um curso de formação que ainda se mantém, embora alguns módulos já tenham sido alterados ao longo do tempo. Inicialmente esse curso era presencial, agora é essencialmente online, isto depois de pandemia, claro. E no final também teriam que apresentar um relatório sobre as atividades realizadas no estágio e, com todos estes elementos devidamente aprovados e o relatório aprovado, a pessoa seria então reconhecida como membro efetivo da Ordem dos Psicólogos. Agora, ponto importante. Quando a Ordem surgiu, inicialmente, houve um período, que eles chamaram período de equiparação, em que as pessoas que já exerciam psicologia há anos, que tinham inclusivamente cédulas profissionais, que tinham experiência, aquilo que era solicitado é que elas comprovassem os seus anos de experiência e, ao fazerem isso, tinham automaticamente equiparação a todo o processo de entrada na Ordem e, portanto, a Ordem atribuía-lhes logo as células profissionais. Não tinham que passar por este percurso. Na altura, até era uma candidatura B, sendo que a A foi tudo aquilo que eu descrevi até agora. E havia esse período de equiparação. Portanto, a senhora Susana poderia tê-lo feito. Não o fez. Escolha dela. Aquilo que mudou recentemente não tem tanto a ver com a estrutura de acesso à Ordem dos Psicólogos, mas sim à formação de base, já que em 2008 tivemos aquilo que foi o Tratado de Bolonha, e o Tratado de Bolonha veio a trazer uma determinada uniformização nos cursos para todos os países que assinaram esse tratado, nomeadamente países europeus, e o curso de Psicologia passou então a ser reduzido isto em termos de licenciatura, de 5 anos para 3, e, portanto, a designação deixou de ser licenciatura em Psicologia para licenciatura em Ciências Psicológicas. Agora, como a Ordem sempre entendeu que os 5 anos seriam um requisito base, menos do que isso, que as pessoas não tinham formação académica suficiente, então, a partir daquele momento, uma pessoa que se quisesse candidatar à Ordem dos Psicólogos para o exercício da Psicologia
teria necessariamente que realizar o nível de mestrado. Ou seja, 3 anos de licenciatura em Ciências Psicológicas, mais 2 anos de mestrado em Psicologia, seja clínica, educacional, social das organizações, enfim. Ou mesmo depois em outros mestrados que surgiram mais à frente, como Psicologia da Saúde, Psicologia, Psicocriminologia ou Psicologia Criminal, que seja, forense, que seja. Portanto, agora neste momento temos uma formação base de 5 anos. Agora, a maior parte das instituições, portanto, tem no seu 5º ano, existe a dissertação de mestrado e estágio curricular. Portanto, agora a maior parte das pessoas vai pela candidatura A, portanto, um estágio de 1600 horas, pois tudo o resto se mantém. Sempre se manteve. Até então chegar a este ponto, em que depois desse processo todo, a pessoa é reconhecida como legalmente reconhecida para o exercício da psicologia. Durante o período de acesso à ordem, o candidato, membro estagiário ou psicólogo júnior, hoje em dia como é chamado, tem de facto um número de cédula. Esse número de cédula profissional não é de membro efetivo, mas é de membro estagiário, que serve também para o identificar para o efeito. O estágio para a ordem depois tem alguns requisitos próprios, mas isso não vale a pena entrar por aí. É só para vos explicar o que é necessário para o acesso à profissão. Portanto, resumindo, uma formação de base no curso de Psicologia, qualquer instituição, mínimo de 5 anos, ou seja, mínimo um nível de mestrado. Depois, realizar a candidatura à Ordem dos Psicólogos, onde comprova as suas habilitações literárias. Realizar um estágio profissional de 1600 horas durante 12 meses. E, obviamente, esse estágio é acompanhado por um orientador, membro efetivo da Ordem. Realizar o curso de formação para membros da Ordem. E depois disso tudo, quando a pessoa já tiver tudo realizado, seja as horas de estágio completas, curso de formação realizado e aprovado, submete então um relatório final para que seja membro efetivo da Ordem. Isto é a lei. Ou seja, quando vocês estão com um psicólogo, ele à partida, para ser psicólogo, teve que fazer tudo isto. E, sobretudo, tem que ter cédula. Tem que ter um número de cédula profissional que seja válido, que seja dado pela Ordem. Então, em termos de identificação, como é que vocês então se podem certificar que essa pessoa é legalmente apta para o exercício da psicologia em Portugal? Existem 3 maneiras, hoje em dia. A maneira mais simples será, quando estão perante alguém, solicitar que a pessoa vos possa mostrar a cédula profissional. Eu, por acaso, não tenho aqui a minha carteira, aqui junto, senão eu mostraria, mas é um cartão que tem o nosso número de cédula profissional, tem a nossa foto, é assinado pelo bastonário, neste caso, hoje em dia, pela bastonária, tem ali o símbolo da OPP, da Ordem dos Psicólogos, e é um documento tal como a vossa carta de condução ou como o vosso cartão de cidadão. Antigamente, ele era emitido pela Casa da Moeda. Hoje em dia, a Ordem já tem possibilidade para emitir as cédulas profissionais. Isso é a maneira mais simples, a não ser que seja um documento que a pessoa não traga na carteira. A outra forma de vocês verificarem
se a pessoa de facto está qualificada para o exercício da psicologia é no site da Ordem dos Psicólogos, no topo, existe uma coisa chamada diretório. E se a pessoa aceder a esse diretório, pode fazer pesquisa através do nome profissional do psicólogo ou até mesmo do seu número de cédula. Se a pessoa estiver inscrita na ordem, se for membro da ordem, quer seja psicólogo júnior ou membro efetivo, o seu nome irá constar lá, assim como os seus dados profissionais, irão constar nesse diretório se vocês pesquisarem pelo nome profissional ou pelo número de cédula. A terceira forma de vocês saberem que a pessoa é psicóloga, e é uma forma recente, que também tem em vista aquilo que é a publicidade de conteúdos de psicologia por psicólogos nas redes sociais, foi que recentemente a Ordem dos Psicólogos desenvolveu aquilo que eles chamam um identificador digital. No fundo, esse identificador não é mais do que um documento de foto com um logotipo que aparece ali depois o nosso nome profissional e o nosso número de cédula profissional. Portanto, esse identificador, à partida, vai nos identificar como profissionais da psicologia, como psicólogos, como membros efetivos da Ordem. E essas são as formas que as pessoas têm para verificar aquilo que são as nossas competências, pelo menos a nível do exercício da psicologia aqui em Portugal. Uma última nota. O ato psicológico, finalmente definido em Assembleia da República, é algo que cai na exclusividade dos psicólogos. Ou seja, para que uma pessoa realize o ato psicológico em Portugal, necessita de ser psicóloga, necessita de estar habilitada para o exercício da psicologia e, portanto, passar por este processo todo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a senhora Susana, por mais anos que tivesse antes do exercício da ordem, neste momento, ao não ser membro efetivo da ordem, esta pessoa não é reconhecida como psicóloga. Não tem a ver com formação de base, tem a ver com o exercício profissional. Portanto, esta pessoa não pode exercer psicologia e, se o está a fazer, então está a usurpar funções. Pronto. E é importante. E não é pelo facto dela dizer que sou terapeuta e, se calhar, tentar ir pelo lado e dizer mas eu não me intitulo como psicóloga. Não interessa. Se aquilo que ela faz é psicologia, se aquilo que ela faz é o ato psicológico, então ela está a utilizar a psicologia, portanto ela está em usurpação de funções. Simples. E isto é uma coisa que legalmente é factual. As pessoas podem gostar ou não gostar, e aqui tem a ver com as afinidades. Eu sei que existem muitas pessoas que consomem os conteúdos dela, que são fãs, nunca a conheceram na vida, provavelmente não pensam 2 ou 3 vezes nas barbaridades que ela diz, que são barbaridades, não têm sumo científico nenhum, mas são coisas, lá está, que as pessoas gostam de ouvir, né? E, portanto, isso faz com que ela continue por aí. Portanto,
certifiquem-se, protejam-se, porque depois estas pessoas, se houver alguma coisa de grave, não há grande responsabilização, porque elas não estão a fazer, não estão inseridas numa entidade que possa regular o que elas fazem, não é? Claro que há sempre os índices legais, criminais, mas tenham atenção com isso. Portanto, para o exercício da psicologia em Portugal, a pessoa tem que estar inscrita na Ordem dos Psicólogos, tem que ter uma cédula profissional atribuída pela Ordem dos Psicólogos. Se ela não tiver, não está impedida para o exercício da psicologia aqui em Portugal, não é reconhecida como psicóloga. Ponto. Ok? Fiquem bem e até ao próximo vídeo.